E aí, pessoal? Nesse vídeo nós vamos discutir o conceito de permutações e vamos fazer isso através de um exemplo. Então, imagina que eu tenha 4 alunos, tá legal? O André, a Bia, B, o Carlos, C e a Débora, D. E eu quero sortear entre esses 4 alunos 4 brindes, só que os brindes são diferentes. A primeira posição no sorteio vai ganhar um brinde melhor, a segunda posição ganha um brinde um pouquinho inferior, a terceira um pouquinho inferior e a quarta posição ganha o brinde que é o piorzinho. Então, claramente, para os alunos faz diferença a ordem que eles são sorteados, porque o aluno que for sorteado na primeira posição vai ganhar um brinde melhor do que o aluno que for sorteado na quarta posição. Então, a pergunta que a gente faz é: de quantas maneiras diferentes eu consigo fazer essa premiação, essa distribuição de brindes, né? Ou, de uma outra forma, de quantos agrupamentos diferentes eu consigo fazer com esses 4 alunos, simplesmente trocando a posição deles de primeira a quarta posição. Cada maneira de arrumar os alunos forma um agrupamento ordenado e cada agrupamento é diferente do outro porque os prêmios são diferentes. Então, se eu for olhar para a figura aí embaixo, aqui, né, eu tenho a figura que mostra todos os agrupamentos possíveis. E eu estou só trocando a ordem dos alunos, só isso. E o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber o seguinte, né? Na primeira posição, como é o melhor prêmio, eu vou olhar primeiro para a primeira posição. E aí eu tenho sempre 4 alunos, né? Vai ser a primeira escolha que eu vou fazer. Então, para a primeira escolha, eu vou ter sempre aqui, ó, 4 alunos na primeira posição, sempre. Eu tenho sempre 4 opções. Agora, depois que eu fixei um desses alunos, pega qualquer um, tá? Imagina aqui, ó, nesse caso aqui, é uma situação onde eu sorteei o B como primeiro aluno. Aí, como primeira posição, o aluno B, a Bia. Então, para a segunda posição, quantos alunos sobram? 3, né, pessoal? Eu posso sortear o André, o Carlos ou a Débora, porque a Bia já foi sorteada para a primeira posição. Aí você falou, pô, mas André, e se eu sortear um outro aluno qualquer? Não importa, ó. Se eu sortear o Carlos, aqui, nessa situação onde eu sorteio o Carlos, na segunda posição eu tenho o André, a Bia e a Débora para sortear. Eu vou ter 3 alunos para sortear para a segunda posição. E eu posso sortear a Débora, que foi o que aconteceu aqui, mas eu também posso sortear o Carlos na primeira e a Bia na segunda, e vai ter o momento, vai ter a situação onde eu sorteio o Carlos na primeira e o André na segunda posição. Mas o importante aqui é a gente entender o seguinte: para a primeira posição, eu tenho os 4 alunos disponíveis, eu posso sortear qualquer um deles, então eu tenho 4 opções. Depois que eu fixei um aluno, e não importa qual deles é, vou sempre ter 3 opções para a segunda posição. Então, esse é um negócio importante. Por quê? Porque eu vejo muita gente fazer confusão nisso, querendo definir, mas quem foi o primeiro aluno sorteado? Não importa. Na primeira fase do sorteio, na primeira etapa do sorteio, é como a gente discutiu lá atrás no vídeo de princípio fundamental da contagem. Na primeira etapa do sorteio, eu vou sortear a primeira posição e aí eu tenho os 4 alunos disponíveis. Então, para a primeira etapa, tá legal? Eu vou ter sempre 4 alunos disponíveis. Aí depois que eu sorteei um aluno aqui, e não importa qual deles, eu vou fazer o sorteio da segunda etapa ou a segunda posição e eu vou ter quantos alunos disponíveis? 3. Sobraram 3. Então, nunca vai importar exatamente qual elemento do conjunto eu botei em qual posição. O que interessa você saber é, a cada etapa do processo, quantas opções eu vou ter para ocupar aquela posição. Na terceira etapa, ou na terceira posição, sobram sempre 2 alunos. E, por fim, para receber o quarto brinde, na quarta etapa do processo, eu vou ter somente uma opção, né? Então, vamos pegar aí um exemplo qualquer de novo, ó. Digamos que na primeira etapa eu sorteei a Bia. Aí, na segunda etapa, eu fui lá, eu tinha 3 opções, o André, o Carlos e a Débora, acabei sorteando o André. Então, sobraram quantos para a terceira posição? O Carlos e a Débora. Aí eu sorteei a Débora.
Então, quantos sobraram para a quarta posição? Só o Carlos, né? A Bia já está na primeira posição, o André na segunda, a Débora na terceira. Então, para a quarta posição, só sobra o Carlos. É sempre um aluno só, fica para a última posição. Então, a permutação ela ocorre quando eu tenho um determinado conjunto e eu quero saber quantos agrupamentos eu consigo formar usando todos os elementos do conjunto e simplesmente trocando a ordem desses elementos, porque por algum motivo da situação que eu estou envolvido, a ordem dos elementos faz diferença. Se eu tenho um conjunto, então vamos lá formalizar aqui um pouquinho. Ó. Eu tenho um conjunto com n elementos e eu quero formar sequências ordenadas com os n elementos desse conjunto. Então, são permutações de n elementos. Quantas eu consigo formar? N fatorial permutações. Ou seja, n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até 1. Tá legal, pessoal? Então, isso é uma permutação. Eu tenho um conjunto, eu tenho n elementos e eu vou usar todos os n elementos para formar diferentes sequências, simplesmente trocando a ordem ou permutando a ordem desses elementos. Isso é uma permutação. E a gente calcula dessa forma. A permutação de n elementos é n fatorial. Esse é o número total de agrupamentos que eu consigo formar trocando a ordem desses elementos. Eu só posso usar isso, obviamente, quando a sequência, quando a ordem dos elementos fizer diferença. Então, imagina aqui nessa situação que os 4 brindes fossem iguais, fossem idênticos, não fossem diferentes um do outro. Faria sentido eu ficar trocando a ordem dos alunos? Faria sentido eu sortear os alunos? Não faria, né? Se eu tenho 4 brindes iguais, eu entrego um brinde para cada aluno e pronto. Não interessa a ordem, só tem uma maneira de fazer. Eu dou um brinde para cada aluno e ponto final. Só faz sentido eu estudar essa coisa de trocar a ordem dos alunos se os brindes forem diferentes, um brinde for melhor que o outro. Isso aí é fundamental, é aquela ideia que a gente discutiu lá atrás no nosso segundo vídeo, né? Que a gente vai estar sempre olhando se a ordem que eu estou montando o processo faz diferença ou não, porque isso vai ser determinante no método de contagem que eu vou utilizar. Espero que isso tenha ficado claro. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal e eu vejo vocês aí na sequência de vídeos de questões de matemática. Até mais, pessoal!